Oi, queridos, tudo bem? Hoje eu queria conversar uma coisa com vocês. Tive um dia incrível, sabe? De tantas revelações e tantas coisas. Eu não sei muito bem das energias no céu, mas acho que fui agraciada com muitas coisas e insights, enfim. Tô até um pouco cansada hoje, porque foi um dia intenso. Acompanhei no internato o nascimento de 3 lindos bebês, depois a pequena e alguns recém-nascidos, e eles sempre inspiram a gente, né, em muitas coisas. É uma grande mágica ver um nascimento de uma criança. Porque aquilo eu acho que toca na nossa alma, né? A chegada de uma nova vida que foi gerada por algum tempo em um casulo, e aí ela desabrocha. Do mesmo jeito que a gente vê uma borboleta e... Esses dias eu tava com a filha de uma amiga e a gente viu uma borboleta. Eu falei assim, você sabia que uma lagarta... Não, a gente viu uma lagarta. E ela, nossa, esse bicho é muito feio. Eu falei, você sabia que isso vira uma borboleta? Ela, é impossível isso virar uma borboleta. A borboleta é linda. E é incrível, né? Como como a natureza nos ensina o quanto uma transformação, quanto ela é incrível, né? E muitas vezes a gente deixa de acreditar nela. A gente leva como algo impossível, difícil e desiste, né? Então a lagarta, ela é aquele bicho que anda rastejando. Para ela andar um metro, ela gasta um tempo infinito. Até que chega um momento certo da vida dela, que ela se isola, faz o seu casulo, morre, metaforicamente. Quando ela acha que tudo acabou, nasce uma borboleta. E uma borboleta é uma borboleta, ela voa, ela é esplendidamente linda. É um símbolo incrível, né? Então, isso é uma coisa que fascina e inspira a gente. Tenho uma amiga que ela é uma pessoa incrível, muito bem-sucedida profissionalmente, financeiramente, uma mulher, enfim, venceu em tudo na vida. E só que na área, né, de relacionamentos é sempre uma questão. E ela tá apaixonada e, enfim. E foi interessante que eu vi esse processo dela se apaixonar desde o início. Então, quando ela conheceu esse rapaz, ela tava numa fase muito empoderada. Tipo, tô tudo bem, eu tô feliz, é isso, eu não vou mais fazer isso, vamos cuidar da nossa saúde, vamos... E aí ela conheceu esse rapaz, né, essa energia. Só que em algum momento ela voltou pros velhos padrões de se perder. E aí faz umas 2, 3 semanas que ela tá com muita angústia, ansiedade, não dorme. E aí eu fiquei naquela ajudo, não ajudo e tal, porque isso é um processo individual de cada um, fiquei me perguntando. E hoje eu decidi, né, ajudar ela um pouco mais, fui até a casa dela, a gente ficou conversando. E eu tentei, e ela querendo mostrar os padrões do que o cara falou, deixou de falar, como que ele mandou a mensagem, onde ele errou. Eu falei, ele não errou. Eu falei assim, eu não quero saber do erro dele. Eu quero te contar do seu erro. Isso acontece... Aí, eu acho, assim, só pra contextualizar, quando eu cheguei na casa dela, ela tava com umas ligações de trabalho. E ela falou, cara, é incrível. Desde quando tudo isso desandou, todo o resto da minha vida desandou. Aí eu pensei, bom, ela já está com uma consciência, ok, dá pra eu entrar bem. Só que parece que a gente fala algumas coisas, às vezes, que faz tanto sentido, só que a gente não quer entrar dentro do sentido. Digamos assim, dentro da nosso ser inconsciente, a gente sabe os padrões, né, vibracionais da vida, só que quando a gente tá perdido
ou não tem um despertar, a gente meio que esquece essas coisas que a gente falou, sabe? E aí eu pensei, vai ser fácil essa conversa, mas acabou que ela nem se tocou do que ela falou. Não, porque ele fez isso, ele fez aquilo, ele não tá falando mais isso. Eu falei, cara, eu não quero saber o que ele fez ou o que ele deixou de fazer. Eu não preciso de saber disso. Eu sei o que aconteceu. Oh, mas no início ele era muito apaixonado, no início ele entregava tudo e agora ele tá assim. Eu falei, lógico. Você se perdeu nesse caminho. No início ele entregava porque você tava numa outra energia. Ela, mas o que é isso, energia? Aí eu expliquei, falei, cara, nós imaginamos que todos os dias, quando a gente acorda, a gente ganha um saco de pão, com 10 pães. E eu achei tão lindo que eu falei isso depois que eu fiquei lembrando do que eu falei e eu lembrei de Jesus, né? Eu achei muito lindo isso, mas na hora nem pensei assim, né? Só veio e eu fui falando. E aí, você tem 10 pães. Todo dia quando a gente acorda, né, pelo privilégio de já ter acordado e poder estar vivo, a gente tem um saco de 10 pães. Quem te der esse pão, aí vai da sua crença, né? Eu acredito que quem me mantém viva é que me dá esse pão. Então, dados os dias que eu acordo, eu tenho 10 pães. E é o que eu tenho. E é uma coisa sagrada, né? Então, vamos já falar, como a gente tá usando muitas linguagens figurais aqui, vamos falar com o seu pai. O seu pai que é uma pessoa que você ama, que te criou, que te ensinou e que te ofertou tudo que você tem. Ele, todos os dias, quando você acorda, você tem 10, ele te dá um saco de 10 pães e fala, faça bom uso. E aí, seu pai espera que você use esse pão para você se alimentar, para você alimentar os seus amigos, para você alimentar um faminto, mas que você se alimente todos os dias. Não se alimente demais, que não vai te fazer bem, e também não fique em jejum, que não vai te fazer bem. Alimente seu trabalho, alimente áreas de interesses que te edificam. É isso que seu pai quer que você faça com a sua energia. Algumas vezes a gente erra aí. Ou a gente vai dar para coisas que não elevam nossa energia, que não edificam nossa energia, né? Então, hábitos nocivos, pessoas que não querem o nosso bem, pessoas que não precisam daquele pão. E o pior de tudo, quando a gente doa todo o nosso pão em uma pessoa só, em uma área só. Se na nossa vida a gente tem a área social, a área familiar, a área do trabalho, a área pessoal e a área de relacionamento, como que eu vou dar tudo para uma pessoa só? Digo mais, para a própria pessoa vai fazer mal. Só que às vezes inconsciente, nem a própria pessoa descobre. E se isso não é a dinâmica de problemas de relacionamentos das maiorias das pessoas atualmente? Começa meio equilibrado, né? Assim, duas pessoas solteiras se conhecem, em algum momento um se perde e aí fica muito peso para a outra, mesmo sem a outra nem perceber. E aí pegam e falam aquela simples frase: cara, eu não sei o que aconteceu, eu perdi o interesse. Claro que tem outros fatores aí, mas o dar e o receber ele é algo que o universo exige equilíbrio. Se eu como muito pão, eu não vou ficar saudável. Se eu como nenhum pão, se eu não recebo, eu também não vou ficar saudável. Peço, isso não é sobre pães. Se eu colocar que pão é a nossa energia vital, a energia que todos os dias nós acordamos, que Deus nos dá, todos os dias quando nos despertamos, temos essa energia vital, que é um grande bem. Quantas pessoas queriam ter essa energia vital? Alguns estão definhando por falta dela. E às vezes essa falta gerou por grandes processos que definharam ela. Então, todos os dias a gente consegue ter essa energia e fazer bom uso dela. É como se fosse uma energia renovável. Você sempre vai ter
uma maior energia vital. Então, se eu pego a minha energia vital, me alimento, alimento do que me edifica, entrego no meu trabalho, entrego nos meus amigos, entrego nas pessoas que estão precisando, na caridade. Só que eu entrego com presença, eu entrego com consciência, eu entrego sabendo que tudo aquilo que eu estou entregando está dentro do meu limite, não vai esgotar a minha energia, vai só aumentar a minha energia. Se não é isso que todo mundo quer fazer, por exemplo, com dinheiro. Se eu pego um dinheiro e eu aplico o meu dinheiro, esse dinheiro me gera mais dinheiro. Se isso não é o ideal sempre, do que eu pegar o meu dinheiro e gastar em algo que, por exemplo, bebida, balada, e ele foi embora ali. Com o que eu estou edificando a minha energia? Não tô falando que a gente, nossa, não podemos gastar nada com lazer, não, isso faz parte. Mas, sei lá, 5%? Então, talvez o que nós precisamos é ter a consciência, o tanto que é sagrado, cada tempo de presença que você dedica a alguém. E o tanto que é sagrado você conseguir equilibrar tudo isso dentro da sua vida, senão você vai se perder nesse caminho. Aí essa minha amiga, por exemplo, tá super cansada do trabalho, super estressada com a família, cheia de demandas, e não entendendo por que. Eu falei, claro, tudo se desbalanceou na sua vida. A partir do momento que você pegou dos seus 10 pães, 9 e deu para uma pessoa, inclusive uma pessoa que ainda não tem bases sólidas, né? Uma pessoa que você está conhecendo. Você dá tudo para ela e você sobrou um pão só para todo o resto que você tem, que é o seu trabalho, que é a sua família, que é você. É lógico que isso vai gerar um grande... A pessoa tá recebendo muita coisa, ela vai se sentir sobrecarregada. Ela, não, mas, amiga, eu não confio muito nessas coisas de joguinho. Eu não vou simplesmente não responder ele ou não falar com ele. Eu falei, cara, mas joguinho não existe. A invenção do joguinho que alguns coaches inventam é porque eles observaram padrões de... Sempre a Cíntia, né, gente? Porque os coaches observaram padrões de que pessoas mais desapegadas, pessoas que, assim, não corriam muito atrás, atraíam, né, relacionamentos melhores, relacionamentos mais sólidos, mais interesses. Mas isso não é sobre o jogo, entende? Isso é sobre a energia dela, que ela não demandava em cima daquela pessoa. Ela tá no momento empoderado da vida dela. A energia vital dela tá focada nela, na expansão dela. Ela não que não foque no outro, mas é uma quantidade mínima. Ou pelo menos igual. E você vai depositando energia a partir do momento que aquilo te dá energia também. Então, você tá ficando com uma pessoa, você não tem nenhuma base sólida com ela, por que você vai demandar toda a sua energia? Dê um pouco. A partir do momento que aquilo ficar um pouco mais sólido, você vai se sentir um pouco mais segura de ir dando mais. Mas sempre com tentar balancear. Então, isso, depois eu fiquei pensando nessa fala que eu tive dos pães e tal, achei que veio depois, assim, pensei de Jesus e a Santa Ceia, né? E toda a cerimônia, e como fez sentido na minha cabeça depois. Eu falei, cara, era isso que ele estava falando. Ele pegou a energia que ele tinha representada num pão, dividiu com os apóstolos, e ele mostrou que um simples pequeno pão da energia vital e divina, ela consegue alimentar multidões. E que quando a gente se alimenta da energia divina, um farelo de pão já nos deixa saciado por uma refeição que é um grande banquete. E aí, se a gente pega um pão inteiro e dá só para uma pessoa, sendo que esse pão, ele é capaz de alimentar uma multidão. Então, pensa o tanto que você está entregando para uma pessoa só e o tanto que você está pesando essa pessoa. E às vezes, inconscientemente, a pessoa vai se afastar, porque ela vai se sentir pesada, né? Quantas vezes nós já não nos afastamos de algumas pessoas sem a gente entender?
gente tá ficando com uma pessoa e de repente, cara, não quero mais. Ah, por quê? Eu não sei. Ou então você inventa uma desculpa da sua cabeça. Mas às vezes a pessoa tá depositando muita coisa em você e você não tá conseguindo sustentar. As nossas relações, ela precisa de ter o equilíbrio do dar e receber. E eu acho que é uma das coisas mais difíceis, principalmente hoje em dia. Principalmente, por exemplo, para mim, que sou uma pessoa intensa, essa minha amiga que é uma pessoa intensa. E voltando às leis divinas universais, nós somos um espelho. Então, normalmente os meus amigos, os meus paqueras, os meus relacionamentos são pessoas intensas. Então, é uma dinâmica muito curiosa. E quando a gente tem, né, esse padrão, porque a gente quer entregar muito. E isso com tudo, vou dizer, por exemplo, o hiperfoco, né? Quando eu tenho hiperfoco em alguma coisa, eu entrego tudo naquilo, mas passa 2, 3 dias de muito hiperfoco, eu não quero mais saber daquilo. Então, talvez seja uma grande tarefa aqui nesse momento, nessa dimensão, a gente aprender igual Jesus fez, dividir o pão. Então, se a gente for pensar nas leis divinas, que a gente tem que começar pelo interno, porque o interno reflete o externo, então vamos dividir o pão nas nossas áreas internas, vamos planejar. Então, atualmente eu tenho a medicina, eu tenho a minha família, eu tenho os meus amigos, eu tenho minha atividade física, eu tenho meu tempo aqui com vocês, a minha leitura, os meus hábitos de elevação consciencial. Eu gosto de assistir meus vídeos no YouTube. Então, se eu dedicar muito tempo para uma coisa só, as outras vão ficar meio assim. Eu percebi que no último ano, eu tô me dedicando muito mais a essas tarefas de autoconhecimento que a medicina. E eu já tô começando a sentir falta disso. Isso é uma demanda que eu já tô tendo nas últimas semanas. Eu preciso voltar a dar um pão para medicina, para eu focar mais na. Só que acontece que é isso, porque como o meu hiperfoco entrou tanto nessa parte interna, que às vezes as coisas da medicina perderam sentido para mim, porque eu vi que a pessoa acaba adoecendo primeiramente interno. Então, só que é isso, eu preciso também de saber tratar enfim, né? Então, é uma coisa que eu acho que eu achei muito interessante esse grande insight que eu tive, da gente pensar assim. E essa minha amiga, ela ficou bem calada e ela concordou. Ela falou, não, realmente, eu tô entregando um saco de pão inteiro pra uma pessoa só. E por isso que eu tô ficando assim, cansada. E ela foi só ficando mais cansada na nossa conversa, sabe? Você via que a alma dela tava tipo, agora vamos dormir. É muito incrível quando a gente consegue conversar, porque com ela eu tava conversando várias vezes de um jeito muito racional e ela não entendia. E quando eu consegui falar de um jeito mais figural, ela conseguiu entender toda a dinâmica que estava acontecendo. Ela falou, nossa, mas eu entendi, e agora? Como eu faço isso? Eu falei, agora você dorme. Agora você dorme, você descansa e amanhã você vai fazer isso com consciência. Beleza, isso aqui merece um pão inteiro? Ou talvez só um farelinho? E tudo que a gente foca, nossa energia, é o que cresce. Tudo que a gente alimenta é o que cresce. Então, se eu for falar de pensamentos, qual pensamento que eu quero dar pão? Qual o objetivo da minha vida que eu quero dar pão? Então, talvez a gente pode, quem sentir um pouco tocado, às vezes anotar algum sonho, áreas da vida que tem atualmente. Não sei, o que tocar no seu coração e ver onde que você quer alimentar os seus pães. Faça um mapa de amigos, amigos mais próximos, amigos não tão próximos, amigos de balada, amigos de trabalho. Quem que merece um pão inteiro? Quem merece metade? Quem merece um quarto? Se a gente começar a organizar as nossas áreas, será que a gente ia conseguir organizar a nossa energia, ficar mais disposto e sobrar mais pão pra gente? Ou melhor ainda, sobrar pão pro faminto, né? E o que é mais lindo é que quando a gente doa um pão,
sem nenhuma pretensão de receber ele de volta, é aí que a nossa energia fica mais abundante, né? Então, se eu tenho, cada vez que eu me alimento, e esse meu alimentar edifica a minha alma de coisas boas, eu vou receber mais frutos. Cada vez que eu vou doar para as pessoas que realmente precisam daquele pão e eu não tenho nenhum interesse em troca, talvez eu receba mais também para poder ajudar mais pessoas. Porque quem te dá esse pão é abundante. Só que ele é um pai. Aí essa minha amiga pegou uma hora e falou assim, gente, mas por que tudo é tão difícil assim? Aí eu falei assim com ela, imagina se você tem um filho. E aí o seu filho pega e fala assim pra você, pai, mãe, quero fazer medicina. Você vai ficar muito feliz, uma decisão nobre, escolha dele. Que caminho que você vai mostrar pro seu filho? Você vai incentivar ele a frequentar uma boa escola, a estudar, a se dedicar, a aprender e se formar um médico? Ou você vai comprar um diploma para ele, se ele passar por nenhuma dessas fases? Acho que nem preciso de responder, né? Um pai e uma mãe de verdade nem cogitaria a segunda opção. Você não quer que seu filho seja um médico, você quer que seu filho seja um bom médico. E para isso ele precisa de se edificar. Então eu acredito que Deus é assim com a gente. Ele nos dá tudo que a gente quer, mas para isso a gente precisa de se edificar. E cada um vai ter uma dificuldade maior na área que veio trabalhar. E eu conversei com essa minha amiga hoje e eu falei assim, eu descobri isso tudo estudando muito, me dedicando muito, fazendo muita terapia. Foi muito difícil eu chegar nessas respostas que eu tô te dando hoje. Então, se você quer um conselho meu, escuta o que eu tô te falando e começa a aplicar. E ela ficou meio assim. E realmente eu comecei a ver o quanto eu me dediquei. E hoje, de poder ajudar ela, vi que tudo valeu a pena. Todo o sofrimento que eu vivi, toda a busca, toda a energia e todos os pães que eu depositei, tanto na minha área de autoconhecimento, nos meus estudos, e também tanto nos que eu perdi em algum momento. Porque eu precisei de perder muitos pães para poder ver o que valia a pena. Então, talvez, isso também entra nas vezes que a gente deposita os pães e a gente perde, a gente acha que a gente errou. Não, talvez é o maior aprendizado. Talvez a escassez, a fome, o jejum, né? Que também é tão falado na Bíblia, né? O jejum de 40 dias. Aquela fase que a gente se sente sem energia, sem vitalidade, a gente tem só apatia. Se isso não é um grande jejum de pão. E também não é a parte que a gente vê que o fundo do poço, ele é o fundo do poço, não tem mais pra onde você ir. Só pra cima. Só que aí você tem que ter muita esperança, muita força de vontade e muita fé de conseguir achar essa saída. E a partir do momento que você acha essa saída, você consegue contar pros outros que você tava lá e você saiu e contar um jeito de sair. Aí essa minha amiga, aí eu falei assim, só que o detalhe é o seguinte, só você pode fazer isso por você. Esse fundo do poço é sozinho. Não tem como ninguém tá lá. Então, eu posso te indicar que você pode pegar esse caminho, esse aqui, mas eu não tô lá com você. Não é você com você. Então é isso, gente. Eu achei uma coisa mesmo cansada aqui já tarde. Eu quis compartilhar isso. E desejo que a gente consiga equilibrar. Boa noite.